Como cada um dos chapéus de palha crescem no arco de Enies Lobby? Qual característica principal de One Piece é usada com perfeição em Enies Lobby? Diferente de outros arcos, Enies Lobby já começa com muitas peças fundamentais já colocadas nos seus devidos lugares. Já conhecemos o vilão da vez, já sabemos o conflito principal, que é salvar a Robin, e sabemos como os chapéus de palha farão isso. Eles vão invadir Enies Lobby e é isso aí. Tanto que o arco de Water 7, anterior a Enies Lobby, é mais um arco de preparação do que um arco que tem um fechamento completo. É como se Water 7 fosse a preparação da comida, os temperos e os ingredientes, e Enies Lobby fosse a comida deliciosa já pronta que estamos começando a degustar. E que degustação, meu amigo, vou te falar, viu? É um arco de muita porradaria, e por isso, como esperado, o começo do arco é exatamente desse jeito. Luffy, lógico, se antecipa na frente de todos e já corre pra invadir Enies Lobby. Ele sai dando porrada em um monte de agentes da marinha e cada vez chegam mais e mais. Os chapéus de palha e os outros que estão com eles vêm logo atrás e, assim como Luffy, saem derrotando mais e mais agentes da marinha que não param de chegar. E o arco continua dessa maneira por vários episódios, só com uma variação aqui e outra ali do jeito com o qual a marinha é derrotada. Realmente fica tanto tempo nisso que começa a ficar um tantinho arrastado, mas isso é feito para que a gente tenha a máxima noção do quanto está sendo feito para salvar a Nico Robin, de quantas pessoas e até animais estão sendo usados, né, estão usando todas as suas forças e até se sacrificando para isso. Porque aí lá na frente, quando chega no momento em que a Robin decide que quer ir com os chapéus de palha, esse momento ganha muito mais força. A gente fica primeiro angustiado dela falar que não quer ir com eles, porque pensamos, meu Deus, olha quanto esforço eles estão fazendo, e ela ainda assim tá falando que não quer ir com eles. E depois quando ela grita que quer ir com eles, a gente fica, meu Deus, ainda bem que ela vai com eles, isso aí, todo aquele esforço lá, aquele monte de episódio batendo nos caras da marinha valeu a pena totalmente. Isso poderia ter sido feito de uma maneira mais rápida? Poderia, mas pelo menos teve alguma função, não foi uma parte arrastada à toa. E nesse começo também somos apresentados a mais 3 vilões do arco, por assim dizer. É o cara que vira lobo, o que tem o zíper na boca de apapá e o que fica mexendo o cabelo. E somos apresentados a dinâmica que tem entre eles, que é bem cômica, fazendo a gente perceber rapidamente que claramente são 3 idiotas que vão nos fazer rir muito, e é o que acontece. Então, em dado momento, o resto da CP9 chega e se junta a esses 3, e temos algumas cenas com todos os vilões do arco, e aquelas dinâmicas que já vinham acontecendo antes se intensificam. Isso é algo que o Oda faz muito em seus arcos. Pega o grupo em questão, que nesse caso são os vilões, e a partir de algumas partes cômicas, parecidas com as dos chapéus de palha, faz a gente pensar, nossa, esses vilões aí tem umas zoeiras tipo as dos chapéus de palha, né? Oda não faz isso com o principal objetivo de nos fazer simpatizar com esses personagens, mas na verdade entender que mesmo sendo os vilões, e nesse caso assassinos, eles são um bando entre eles também, e tem as suas próprias zoeiras, dinâmicas, jeito de agir, enfim, eles têm a sua profundidade como grupo, não são extremamente rasos, até porque se fosse assim não seria interessante de assistir como é. E esses primeiros momentos de Enies Lobby ficam mais nisso. Os chapéus de palha dando porrada na marinha e os vilões na Torre da Justiça interagindo entre si. E aí, dentro disso, o Oda aproveita e coloca 2 temperos especiais, que são a especialidade dele em praticamente todos os arcos. O primeiro tempero é o acúmulo de ódio sobre o vilão da vez. Nesse caso, o diretor da CP9, Spandan, ou como diria o Frank, Spanaka, que apesar de ser o mais fraco, é o chefe que dá as ordens. Entre a porradaria dos chapéus de palha e as zoeiras da CP9, o Oda coloca o Spandan xingando, chutando e rindo da cara da Robin de maneira pesadíssima. Os xingamentos só vão piorando e piorando e tem palavrões e palavras de baixíssimo calão. Ele chuta a cara dela sem parar em alguns momentos. Funciona bem demais. E aí quando o Spandan, no final do arco, leva umas belas porradas, a gente fica se sentindo muito bem, muito satisfeito, sabe, assim, muito mesmo. E o segundo tempero é o acúmulo da emoção do personagem em questão para depois soltar tudo isso de maneira intensa e poderosa. Nesse caso, o personagem em questão, o personagem da vez, pelo menos nessa primeira parte do arco de Enies Lobby, é a Robin. Ficamos com raiva do Spandan ao mesmo tempo que ficamos com pena da Robin. Queremos cada vez mais que os chapéus de palha cheguem para salvá-la, e quando chegam, ela continua escondendo seus verdadeiros sentimentos, e continua dizendo que não quer ir com eles e que é para eles irem embora. Isso tudo vai se acumulando no nosso peito, a angústia, a expectativa, o nervosismo, a curiosidade. Ficamos realmente tipo assim, fala Robin, fala pelo amor de Deus o que você tá sentindo, fala pelo amor de
de Deus que você quer ir com eles, por favor, eu sei que você quer. E ela continua não falando e continua se recusando e se retraindo, até que em dado momento, com o incentivo dos Chapéus de Palha e principalmente do Luffy, ela revela seus verdadeiros sentimentos, dizendo que tinha medo de mais uma vez ser abandonada ou traída por seus companheiros, por ser um fardo pesado demais. E claro, machucaria muito mais dessa vez, porque ela realmente gostava dos Chapéus de Palha. E quando ela grita a famosa frase, eu quero viver, todo esse acúmulo de sentimentos, mais o passado dela que é tocante, fazem essa cena ser tão memorável e emocionante. Em Arlong Park acontece exatamente a mesma coisa com a Nami. Ela não fala pra ninguém, não fala pro pessoal o que tá acontecendo, fala pro pessoal ir embora, não conta a verdadeira razão dela tá ali no bando do Arlong junto com ele, segura, e aí no final, quando tá tudo ferrado, meu Deus do céu, não tem mais o que fazer, ela vai lá e pede a ajuda do Luffy. A mesma coisa que acontece em Arlong Park, nesse sentido, desse segundo tempero de segurar a emoção, acontece aqui com a Robin. Inclusive, ó, essa cena da Robin e a personagem em si é tão profunda que tem vídeo aqui no canal só sobre ela, discutindo mais sobre a personagem e a profunda mensagem do seu grito, eu quero viver, me levem pros mares, me levem com vocês. Pra assistir é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, tá bom? Continuando, com esses dois temperos muito bem colocados na medida certa, Enies Lobby tem tudo para ser um arco realmente 10/10, mas aí o arco infelizmente começa a perder um pouco a mão. Tudo bem, como eu falei, na apresentação e na dinâmica de alguns dos vilões ali, percebemos que eles são completos idiotas que vão fazer a gente dar muita risada, e as situações que são colocadas são realmente engraçadas. Aquele negócio do cara virar uma girafa e ficar fazendo uns negócios doidos com o pescoço dele, e o lobo ficar zoando, e eles ficarem brigando, é engraçado demais. O Zoro com o Usopp presos e usando o Sogeking, o Usopp de espada, também é engraçado. O Frank contra o cara do Zipper, o Japapá, é engraçado também, lógico que é, mas fica muito tempo nisso. Muito, e os tipos de cena engraçadas começam a ficar muito repetitivas e vai perdendo a graça aos poucos até não ter mais graça nenhuma. Igualzinho como se você escutasse a mesma piada várias vezes, uma hora ela perde totalmente a graça. Essa de longe foi a pior parte do arco de assistir. Eu lembro que eu dava umas respiradas profundas vendo e pensando tipo, meu Deus, quando isso vai acabar? E eu me sentia assim, principalmente porque em alguns momentos, bem poucos, o Oda nos dava uma centelhinha de esperança que a parte mais séria do combate, a porradaria mesmo, iria começar. Mas não, era bem pouquinho e já voltava pra parte que tinha perdido a graça. Essa parte do arco fica prejudicada dessa maneira porque o Oda decidiu não usar tanto as partes sérias do combate com as partes engraçadas assim, misturadas, e equilibrar elas. Ele decidiu separar totalmente as duas, tanto que em dado momento, quando a parte cômica finalmente acaba, obrigado meu senhor Deus, nós temos partes épicas e sensacionais das lutas, começando pelo Chopper virando aquele monstro gigantesco e a Nami destruindo com classe a ex-secretária do Iceberg. E não para por aí, temos o Zoro mostrando uma nova habilidade baseada no deus demônio Ashura e o Sanji com o seu Diable Jambe, que pra mim foi a melhor coisa de todas, principalmente pela fala do Sanji depois de derrotar o cara do lobo. Se liga no que ele fala. Deus criou os alimentos, então o diabo criou os temperos. Talvez eu tenha exagerado na pimenta. E o episódio acaba logo depois dessa fala do Sanji, jogando aquele momento do arco pras alturas de tão bom. E com o Buster Call ativado, isso se intensifica ainda mais. Depois daquele momento, o arco realmente começa a andar e volta à vida. Vale ressaltar também que esses momentos trazem uma coisa muito legal pro arco, que é o crescimento de todos os personagens. Todos revelam habilidades e percepções novas. Enies Lobby é um arco que divide bem o tempo de tela dos seus personagens, dando o tempo ideal para cada um deles brilhar. Um dos motivos disso é porque o Oda inventou lá aquele jogo das chaves, em que cada vilão tá com uma chave e os Chapéus de Palha tem que pegar elas o mais rápido possível para não deixar levarem a Robin. E por conta disso, eles se separam. E nesse momento a gente já percebe que o que vai acontecer é que cada um vai acabar enfrentando um dos vilões. Foi uma boa ideia para dividir as cenas entre tantos personagens. E bom, se a primeira parte do arco é totalmente da Robin, por conta do seu passado e da mistura de sentimentos dentro dela, a segunda parte do arco faz Usopp, Luffy e Going Merry brilharem intensamente. Começando pelo Luffy, a luta dele com o Rob Lucci é a melhor luta do anime até aquele momento. Aquele papo clássico de anime durante as lutas é feito na medida certa e o resto é porrada e porrada. Para, respira, se concentra pra lutar mais e por aí vai. A gente consegue sentir a tensão e foco do Luffy e do Rob Lucci nas nossas entranhas. Em alguns momentos até, eles nem dizem nada. É só determinação, troca de olhares, troca de porrada e vontade dentro deles. Isso consegue mostrar o
peso da situação, a seriedade da situação. Se o Luffy não conseguir derrotar aquele inimigo poderoso rápido, pode não conseguir salvar a Robin e pode não ver ela nunca mais. Tudo isso aliado ao fato de que, assim como os outros chapéus de palha, o Luffy usa seu Gear Second e o seu Gear Third, dois poderes muito interessantes. E claro, o One Piece é um shonen, então a gente adora quando o protagonista surge com uma habilidade nova e poderosa. Todos esses fatores ajudam a tornar a luta do Luffy com o Rob Lucci a melhor até aquele momento. Sem falar da animação, lógico, com o Luffy dando Gomu Gomu no Jet Pistol, Gomu Gomu no Jet Stamp, Gomu Gomu no Jet Bazooka, um monte de Gomu Gomu no novo e por aí vai. É intenso, é dinâmico e principalmente é vivo. Realmente uma ótima luta. E ainda tendo o Luffy na equação, mas falando agora um pouco mais do Usopp, o Usopp precisava da sua redenção no final desse arco, né? E de uma grande redenção. Isso porque ele se achava um fraco, mas quando ele dizia ser fraco, estava pensando só em questão de força física e se comparando com os outros chapéus de palha, principalmente o Luffy, o Sanji e o Zoro. Ele precisava entender que a força não é só física e que dentro do bando cada um tem suas próprias capacidades e funções. A Nami, por exemplo, é quem manda quando eles estão no navio lá navegando. Ela diz o que tem que ser feito e eles logo fazem. Eu falei mais sobre isso aqui nesse vídeo do canal em que eu falo sobre a briga do Usopp e do Luffy no arco de Water 7. Para ver é só clicar no link na descrição. Mas então, o Usopp precisava passar por uma situação em que ele visse que tem habilidades únicas que preenchem uma lacuna no bando. E é isso que acontece, de maneira muito bem colocada e plausível. O Usopp não tira um super poder mais do que poderoso do nada. Ele vai lá pra cima da torre e faz simplesmente o que sabe fazer melhor: ser um ótimo atirador. Robin tá prestes a ser levada pro portão da justiça e o Usopp começa a atirar em Spandan e nos outros agentes da marinha, assim salvando Robin e dando tempo para que o Frank chegasse para salvá-la também. Essa é a redenção do Usopp, uma redenção maravilhosa, principalmente porque realmente, se ele não atirasse ali, a Robin seria levada e passaria pelo portão da justiça. Era uma coisa que só o grande capitão Usopp podia fazer, esse bravo guerreiro dos mares. E olha que ele nem precisou dos seus 8 milhões de homens, hein? Nesse momento, o Usopp entendeu que ser forte tem vários significados, não só o de força física. E isso foi essencial para mais um crescimento e desenvolvimento do seu personagem. E então, trazendo o Luffy agora mais uma vez para a conversa, ele tá caído, derrotado pelo Rob Lucci. E o Usopp, vendo essa cena, começa a gritar para ele parar de palhaçada, que ele nem tá reconhecendo o Luffy desistindo tão fácil assim. E sim, é um momento onde o clichê do poder da amizade faz com que o Luffy levante e derrote o Rob Lucci. Mas eu gostei, e achei que pelo menos um pouco o clichê foi diferente. O Usopp não gritou, Luffy, levanta, você consegue, que sei lá o que. Foi mais um incentivo em forma de bronca, com ele gritando pro Luffy parar de lenga-lenga e dar logo porrada no inimigo como ele sempre faz. Pelo menos um pouco diferente daquele clichê habitual que a gente vê sempre. Pelo menos um pouquinho. E então chegamos no momento que consagra essa parte do arco como sendo do Luffy, do Usopp e do Going Merry. É um momento em que o grande conflito entre eles, vindo ainda do arco de Water 7, é resolvido. Oda, com todo o caos de Enies Lobby, nos faz esquecer totalmente do Going Merry, mas ele surge de maneira heróica para resgatar os chapéus de palha, e eles, ao escutarem a voz do Merry, pulam no oceano sem medo, porque sabem que ele estará lá. E claro, como eu falei, o conflito era entre Usopp e Luffy, e por conta disso, a reação dos dois, principalmente do Usopp, é a mais destacada nesse momento, é a mais importante nesse momento. Eu lembro que nessa hora, quando o Usopp falou, é o Merry, eu dei uma embargada no olho, não deu mesmo, assim, não consegui segurar. E após serem salvos, Luffy abraça a proa do navio e agradece o Merry, mostrando todo o amor que tem pelo navio e pelo companheiro, mostrando todo o amor que tem por esse navio, que é sim um grande companheiro dele. O Usopp, como Sogeking ali, ao ver isso, entende de verdade o quão difícil foi pro Luffy tomar a decisão de deixar o Merry. Entende que o Luffy ama tanto quanto ele aquele navio. Ele consegue finalmente se colocar no lugar do Luffy, conseguindo compreender que, como capitão, ele precisou tomar aquela triste decisão, não tinha o que fazer. E isso faz com que aquele sentimento de raiva, mágoa em relação ao Luffy, desapareçam do coração do Usopp. E faz com que ele aceite que o Merry tem que ir. E é o que acontece. Eles decidem dar uma despedida digna ao Merry, e o Usopp não se opõe. E é aqui que percebemos que essa segunda parte do arco é tanto do Going Merry quanto é do Usopp e do Luffy. O Going Merry representa nossas memórias, representa nossos momentos, representa algo muito pessoal que nos ajuda a alcançar nossos sonhos. Para te dar um exemplo, imagina um youtuber que começou gravando seus vídeos num quarto que não era espaçoso, nem bonito, longe do ideal.
mas que era o que tinha naquele momento. E dentro desse quarto, esse youtuber foi muito feliz, gravou muitos vídeos, interagiu com muita gente, deu muita risada, assim como passou muito estresse também, porque faz parte, assim como recebeu amigos e convidados nesse pequeno quarto também. Depois de um tempo, o canal foi dando certo e foi dando certo, e esse youtuber agora tinha condições de ir para um espaço de gravação mais ideal, mais espaçoso, e ele decide fazer isso. E na porta do quarto, ele tá saindo, ele se vira e olha o quarto como um todo, se despedindo dele, olhando para ele pela última vez. Ele lembra e percebe o quanto foi feliz ali, o quanto experienciou ali e o quanto aquele quarto era o seu refúgio nos melhores e piores momentos. E ele chora principalmente de gratidão. E mentalmente ele diz: muito obrigado, meu cantinho, meu quarto, obrigado por tudo. Eu nunca vou te esquecer, nunca vou esquecer que foi aqui, eu e você, que tudo começou. O Going Merry e toda a sua trajetória representam algo semelhante a essa história que eu acabei de contar. E não tem nenhum ser humano que, ao assistir One Piece, não quebre totalmente e desate a chorar quando Merry diz que queria continuar tendo aventuras para sempre com o bando, mas que ele sabe que infelizmente não é possível. E que como o que ele mais quer é que os Chapéus de Palha sigam em frente e sejam felizes, ele aceita o seu destino e se despede dos seus companheiros. Um final impactante e inesquecível para Enies Lobby, para esse arco, que não à toa, mesmo depois de mais de 1000 episódios, ainda é o favorito de realmente muita, mas muita gente mesmo. Isso, meu caro amigo e minha cara amiga, isso é a porra do One Piece, um dos melhores animes desse mundo.